Bem-vindas e bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Desenho Técnico do Vestuário. Essa é uma disciplina ofertada pelo curso técnico em produção de moda da Escola Técnica de Artes da UFAM. Eu sou a professora Poliana Isbelo e estou aqui com vocês hoje para falar sobre as saias godê, as saias rodadas. Então, essa saia é uma saia que tem muito movimento. Ela é diferente das silhuetas que nós vimos nas aulas anteriores. Nós vimos a silhueta da saia lápis, que é mais ajustada ao corpo, a saia reta, que ela cai a partir do quadril em uma linha reta, e a evasê, que abre levemente. Mas essa saia godê, ela tem um efeito diferenciado. Então, essa barra dessa saia, ela é trabalhada. Então, vocês vão aprender aqui hoje como trabalhar esse efeito da saia rodada. Então, o que é uma saia godê, né? Eu acabei de falar em saia rodada, ela traz esse efeito rodado, esse efeito de roda, esse efeito de círculo, tá? E como é que ela traz isso? Ela traz a partir de uma modelagem diferenciada. Além da modelagem, ela tem também o posicionamento do molde sobre o tecido de uma forma diferenciada, chamada o tecido ele é cortado em viés. O que é isso? Ou enviesado, né? Como também pode falar essa saia enviesada. É uma modelagem que ela trabalha diferente do tecido do fio, do sentido do fio no tecido. Então aqui a gente tem uma simulação do tecido, aqui o sentido do fio, o tecido vem nesse sentido, aqui essas partes brancas são as auréolas do tecido, e as saias anteriores elas trazem a saia reta e a saia vazia cortada nesse sentido do fio. Já a godê é completamente diferente, porque ela tem esse corte, esse posicionamento do molde sobre o tecido diferenciado. Né? Então, o que é que ela tem? Ela tem essa parte superior, essa parte da cintura, muito menor do que essa parte da barra. Aqui é a altura da saia, então se ela fosse maior, né, esse círculo seria bem maior. Então, vai depender muito também da largura do tecido, né, para que você faça esse tamanho mais comprido ou não da saia, né, desse godê, e dessa forma, né, esse diâmetro maior da parte da barra, bem maior, quando o tecido fica em pé, né, que você corta, ela tem um caimento que vai fazer ondulações aqui nessa barra, né, a lei da gravidade atrai esse tecido, então não vai ficar assim armado, não sei que seja um tecido muito rígido, mas de modo geral não é. Então esse círculo, né, aqui ele vai ondular, mas de acordo com a modelagem, né, desse godê e também com a matéria-prima, com o tecido, se é um tecido de fibra natural, se é um tecido sintético, se ele é mais encorpado ou não. Então esse tecido ele vai trazer essas ondulações que vocês estão vendo aqui nessa saia. Então, essas ondulações aqui, elas vão permitir, né, identificar qual é o tipo de godê, porque existem 4 tipos de godês. Né? Um quarto de godê, que seria um quarto desse círculo aqui, uma parte dele, pode ser 2 quartos de godê, são 2 partes desse aqui, então é chamado de meio godê, né? Metade do círculo, são 2 quartos de godê, ou meio godê, 3 quartos de godê, que são essas 3 partes aqui, ou as 4 partes que chamam godê completo, ou guarda-chuva. Então, essa é o godê verdadeira, algumas pessoas também chamam, que são essas 4 partes do tecido. Então, quanto mais tecido vocês tiverem, mais ondulações o tecido vai fazer. Então, quanto maior, né, esse diâmetro aqui ao redor desse círculo, mais tecido vocês vão ter. Então, aqui, por exemplo, um quarto de godê é esse aqui. Então, a saia costurada, esse pedaço é costurado a esse. Então, ele não vai ondular tanto, ele tem um caimento similar da saia evasê, não ondula tanto, é ligeiramente aberta, e geralmente não se usa tanto porque a evasê ela consome menos tecido, então, e tem um efeito similar, então geralmente usa-se a evasê ao invés desse um quarto de godê. Já meio godê, né, são 2 partes,
em uma parte de frente, outra parte das costas. Essa parte é costurada essa aqui, então ela tem um caimento, né? Essa 3/4 de Gouverneur, ela já tem um caimento diferenciado dessa aqui, porque aqui a gente tem uma parte e meia, né, para frente e uma parte e meia para as costas. Então, esse perímetro aqui, né, ele é muito maior. O perímetro é muito maior, então tem mais espaço aqui, o tecido vai ondular mais e, consequentemente, essa última também muito mais, né? Frente, metade costas. Vejam que só essa frente, ela equivale a essa meio godê, né? Então ela ondula muito mais. E vocês vão ver aqui algumas ilustrações que fazem essa representação do caimento. Vejam só, 1/4 de godê, como é que ela fica, um pouquinho, né? Essa aqui, metade, meio godê, ela já tem uma ondulação. Essa daqui, 3/4, uma ondulação maior, o caimento, né, ela é maior, e a completa, muito maior. Aqui é uma ilustração que realmente não é minha, que eu peguei da internet, essa ilustração aqui, que representa esse caimento das peças de uma professora de costura. Esse trabalho aqui foi dela, fugiu o nome agora, no decorrer da aula eu vou lembrar o nome. Adoraria uma legendinha aqui dizendo o nome da costureira. Tá? Ela é uma professora muito famosa na internet que trabalha ensinando costura. Então, essas representações aqui todas que ela fez, elas fazem essa representação do caimento da peça. Veja só, 1/4 de godê, meio godê, 3/4 e a godê completa. Tá? E a gente vai ver aqui algumas ilustrações, imagens mesmo, de um site chamado Farfetch, que trabalha com marcas de luxo. O valor dos produtos é bastante alto. Algumas peças que vocês vão ver aí tem um custo de até por volta de 20 salários mínimos. Então, assim, é um produto de luxo. Não vou falar aqui as marcas todas, não vou fazer publicidade às marcas, a gente vai focar no produto em si, tá? Fazer essa observação, treinar o olho. Então, peço que vocês me acompanhem nesse treinar o olhar para as peças, para os produtos. Então, vejam essa saia. Que tipo de godê vocês acham que essa saia teria? Lembrando que não é apenas a modelagem, o tecido faz muita diferença também no caimento da peça. Então, quando é uma peça do material mais encorpado, ela não vai ondular tanto. A ondulação vai ser muito mais rígida, tá? Enquanto é um tecido mais macio, mais maleável, mais fininho, ele vai ondular muito mais. Então, assim, quanto mais encorpado o tecido, tem menos ondulações. E aí também vai depender, claro, da modelagem. Só um tecido encorpado, mas com uma saia, uma godê completa, ou um tecido muito fininho, com 1/4 ou 2/4 do godê, né, a completa, mesmo com tecido encorpado, ela vai trazer um desenho da barra bem diferente da anterior. Então, cada caso é um caso, tá? E a gente vai começar a observar aqui, peço que vocês vejam, que é bem legal. Eu busquei esse site porque ele traz a modelo vestido, né, o lookbook mesmo, essas fotos de lookbook, e o produto, apenas o produto, que é bem legal para vocês visualizarem, porque ele traz quase que um desenho técnico. Alguns deles dá para fazer, copiar realmente o desenho técnico. Então, vejam, e assim, é interessante, né, essa observação, porque vai servir para a disciplina de desenho técnico, como também serve para a disciplina da ilustração de moda, né, onde tem a figura de moda, onde tem o corpo. O desenho técnico não tem isso. Então, mas a gente vai visualizar essas duas versões, para ver como é que fica o caimento no corpo e também a peça por si mesma. Então, a gente tem uma godê aqui que tem algumas ondulações, né? Vejam os desenhos de barra, todos eles, né? Isso aqui que a gente vai dar uma olhada. Vejam essa outra saia, como tem um desenho diferente da anterior, né? Então, o que é que se vê, né, numa saia godê? São ondulações de reentrâncias, né? Ela entra
e sai saliências, reentrâncias, saliências, ou côncavo e convexo, né? Então ele faz essa ondulação aqui no tecido. Então cada material vai permitir um tipo de desenho diferenciado do outro. Vejam que essa daqui tem ondulação, né? Essa daqui tem outra, muito, né, muito maior. Veja aqui o caimento da roupa no corpo, como é que fica. Né? Essa daqui, ela abre mais, né? Ela não tem tanta entrância e saliência. Essa aqui tem muito mais volume, né? Tem mais volumetria. Então, esse desenho é diferente desse outro, tá? Se vocês fossem pegar uma revista dessas de costura, que tem a modelagem, aqui seria um desenho e aqui seria outro. Então, na representação que você for fazer, você também vai ter que observar qual é o produto para poder representá-lo, tá? Ou se, quando você for desenhar, mesmo que o desenho da peça não esteja pronto e você estiver criando, você tem que pensar, como é que eu quero essa saia, né? Vai ser um tecido mais fluido ou não? Veja esse tecido aqui, que a gente tem uma saia que é de seda. Então essa saia de seda, esse tecido, né, mais suave, ele traz um caimento que não arma, né? A roupa não fica armada no corpo, não fica como essa aqui, né? Ela está bem armada, que possivelmente é um tecido de algodão mais encorpado. Aqui parece um jeans mais fino, né? E aqui a gente tem uma seda. Aqui também é algodão, mas a espessura dele é mais fininho, né? Um tecido mais fino. É diferente aqui que é mais encorpado. Então essas densidades têxteis diferentes, elas fazem toda a diferença também no desenho da peça. Então, vejam que essa peça ela não vai armar. Quando você for desenhar, você não vai precisar abrir tanto, né? Ela tem um caimento mais próximo do corpo, né? E tem muitas reentrâncias e saliências. Então, esse caimento aqui, né, é para ser observado também. Então, todos eles, né, vejam que tem essa curvatura, todas as saias têm essa curvatura, né, que já falei nas aulas anteriores. Ele não é reto, né, o desenho não é reto, ele tem uma curvatura. Logicamente, na imagem não fica tão simétrico, né, não fica simétrico, a roupa aqui não está simétrica. Então, mas no desenho de vocês ele tem que estar certinho, né, a costura não pode ser vista. Aqui a gente tem outra peça com outro material, né, um material muito mais encorpado. Vejam o caimento da peça no corpo, como é que ela faz. Veja só, uma roupa que arma, né, ela tem uma distância do corpo, ela não fica tão próxima. Né? Na cintura, não. Todas elas na cintura, elas ficam mais próximas ao corpo, bem próximo ao corpo, assim, mais próximo ao quadril. Mas aqui a parte da barra, não. Ela tem uma distância. Essa daqui está mais encorpada. Veja o desenho que ela faz. É bem definido. Nós conseguimos ver todas as dobras, basicamente, que essa roupa faz. Então, ela não permite a gente esconder-se da dobra aqui. Ela se escondeu aqui, não. A gente basicamente vê. Ela veio aqui, fez a volta, veio aqui, fez a volta, né? Essa ondulação da peça. Aqui é uma outra peça com o material em couro, né? Vejam que o couro é muito mais rígido, né? Então vejam só os desenhos que eles formam, tá? Bem rígido, bem duro. Então dá para visualizar muito bem como é essa peça, né? Essa aqui tem um corte diferenciado, tem alguns bolsos, lembra muito essa primeira peça aqui, né? Com esse cinto. E aqui a gente tem também bem similar, né? Possivelmente até da mesma coleção, em outro material. Então vejam que como é que esse caimento, né, essa silhueta no corpo. Aqui a gente já tem um outro tecido, né, bem, bem suave mesmo. Então a gente vê, né, a quantidade de reentrâncias. O tecido vai até lá atrás e volta, vai até lá atrás e volta. Veja como ele foi até muito lá atrás. Então vejam que essa parte que está por trás, no desenho ele vai ficar onde? Em cima. A parte que está na frente, no desenho ele vai ficar embaixo, né? Pensando que aqui é uma folha 4, por exemplo. Então essa linha que está por trás vai ficar em cima e as que estão na frente embaixo no desenho. Então, isso é uma dica bem boa para que vocês observem isso, que está por cima e que está por baixo. Vejam que essa saia é uma saia
bastante volumosa, né? Uma godê completa aqui que a gente tem. Veja aqui a quantidade de dobras que ela vai fazendo até aqui em cima. Então, essa godê aqui, né, é uma godê completa. E a gente tem, então, outros tipos de saia godê que não precisa esse corte nem até na cintura. Então, existem inúmeros designs, né? Inúmeros design de peças diferenciadas por godê. Então, esse design aqui, ele tem uma pala, que é essa parte aqui, mais ajustada ao corpo, e a saia godê, ela se une aqui, uma costura, né? Aqui, a, a saia é assimétrica, ela tem uma ponta, né? Então, é muito comum alguns godês, eu vou voltar aqui slide para mostrar aqui para vocês, por exemplo, essa saia, ela está cortada reta aqui, mas se ela tivesse, mais ou menos, né, sem o corte arredondado, tivesse deixado o tecido aqui, por exemplo, essa parte aqui toda reta, ela formaria, esse quadrado formaria uma ponta, não deixa de ser um godê, né, mas é um godê em ponta, tá? Então já está trabalhando com um design diferente, né, diferenciando a forma da peça. Então tem essa ponta aqui, mas não deixa de ser um godê. Então, tal como é, tal deverá se desenhar. Olha aqui, outro godê em ponta, né? Muitas pontas. Esse godê aqui. Então, possivelmente ela é um godê completo, né? Algumas pontas aqui que vocês vão ver. E aqui vocês veem esse movimento ondulatório, tanto das reentrâncias e saliências, como alturas diferentes em cada uma delas, né? Dá para ver tantos detalhes pelo fato da imagem ser preta, mas trouxe aqui para mostrar para vocês e ilustrar que existem outros tipos de godê que não apenas esse corte mais certinho, mais arredondado, existe esse godê em ponta também. Tá? E aqui algumas imagens assim, da roupa em contexto mais de uso mesmo, né, da loja. Né? Então, aqui a gente vê que tem um material mais encorpado, possivelmente neoprene. Né? Aqui a gente vê, basicamente, que se ela puxar a roupa, a gente vai ver qual é o tipo de godê desse aqui. Esse aqui bem, bem simples, ó, quase não ondula também pelo tecido. Né? Esse aqui um pouquinho mais encorpado, um algodãozinho fino. E aqui muito mais desenho, né? Muito mais formas, muito mais gomos formaram-se aqui. Então, exemplos de godê. Então, é importante que vocês treinem o olho, façam essa observação, né, para que vocês possam representar, para que você possa representar o que você está vendo ou o que você está imaginando. Como é que eu quero representar? Então, essa saia aqui, xadrez, por exemplo, esse movimento da barra, vejam que todos os gomos, né, todas essas partes, elas estão para frente, não tem nenhuma para trás. Você não vê o que a parte que está por trás, a parte que está por trás, ela está escondida aqui atrás. Ela veio e voltou, veio e voltou. Então, a representação dele não tem reentrância, só. Né? Todas as partes, né, toda essa bainha é para frente. Não tem nenhuma reentrância aqui. Tá? Olha aqui essa outra representação do animal print. Esse desenho não é exatamente dessa peça, mas é para ilustrar o movimento que ela faz. Então vejam que aqui a gente vê, aqui a gente pode ver, nós podemos ver a partir aqui dessa barra, né? Você vai ver a ondulação. Saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou aqui também, né? Saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou. Agora vejam uma coisa interessante aqui, tanto o início quanto o fim, né? Eles têm esse movimento externo para fora, né? Não é uma reentrância, ele sai, né? Aqui ele sai. Vamos voltar aqui e ver algumas imagens. Aqui, ó, a peça sai, aqui está vestida, aqui, mas aqui a peça sai, aqui também, tá? Não inicia com essa reentrância, mas inicia sim com essa saliência. Então, é interessante perceber isso para que seja aplicado no desenho. Esse pedaço e esse pedaço, eles são simétricos, tá? Eles têm essa parte externa voltada para o desenho. Então, ilustrando o que eu falei agora,
né? Toda essa barra é externa, né? Você não vê nenhum daqui, ela faz, né? Supostamente tem essa reentrância, mas você não vê. Aqui, ó, veio, voltou, não dá para perceber onde é que ela está. Tudo externo, né? Aqui não, aqui é externo, interno, externo, interno, externo. E aqui é para ilustrar esse desenho de linha, tá? Esse desenho de linha, esse acabamento no desenho. Como fazer isso? Além dessa entrância e saliência, vocês vão trabalhar com um desenho de linha ou mais rígido, se o tecido, né, se o material solicitar esse desenho rígido, ou se for mais maleável, mais suave, então o desenho vai ser assim, ó, mais suave, não vai ser tão rígido como esse, né, uniforme do início ao fim. Aqui não. Aqui no início, seja se estiver desenhando com grafite, ou com nanquim, ou mesmo no computador, a ferramenta vai ser diferente, né, do desenho, mas o efeito final deverá ser o mesmo. Pressionou um pouquinho mais o lápis aqui para puxar a mão. Quando for terminando o desenho, vai levantando a mão para que o desenho de linha fique mais suave no final, né, que ela vá finalizando de uma forma mais delicada, que não se veja esse final. Então, esse desenho de linha mais suave, isso é interessante para ser aplicado na, numa representação da saia godê. Vamos dar uma olhada aqui nessa saia, se vocês fossem desenhar essa saia, né? Então, vocês vão desenhar algumas, mas não essa. Então, aqui, início e fim começa igual, aí você tem esses dois pedaços aqui, né? Para fora, esses dois pedaços para fora. Entrância, reentrância, mas o desenho de linha, né? A gente está falando sobre isso. Aqui ele começa, vem, vem, vem. Aqui você não vê onde ele termina, né? Ele finalizou aqui em algum lugar, não é tão rígido. Agora vamos ver esse outro aqui. Ele vem até mais ou menos por aqui. Pois, né, tem um efeito de luz e sombra, sabe que ele termina mais ou menos por aqui, mas não sabe exatamente onde. Aqui é a mesma coisa, ele vem, onde é que ele morreu? Por aqui, né? Esse aqui é um pouquinho mais forte, ele vem até aqui finalizou, tá? Aqui esse outro finalizou. Mas, de modo geral, eles trazem esse efeito de suavidade, né? A linha não precisa ser tão rígida assim. Então, esse efeito é interessante para ser utilizado, é uma técnica muito válida para o desenho, de modo geral, de vocês. Então, vamos ver essas três imagens aqui. A da esquerda, ela tem, além de né, todo o movimento ser frontal, não tem côncavo e convexo aqui, tudo para frente. O desenho de linha é bem rígido, né? A segunda ilustração já tem o movimento e o desenho de linha é suave. Veja que esse finaliza aqui, o outro mais embaixo, o outro mais em cima. Então, se a gente fosse fazer um desenho, né, se fosse fazer um desenho aqui, vejam que eles não terminam na mesma altura. Né? Um é mais embaixo, mais em cima, mais embaixo, mais em cima. Da mesma forma aqui, tá? Esse daqui, tá? A gente pode fazer um V quase, né? Esse aqui, ó. A diferença é um pouco maior, traz mais dinamismo para o desenho. Esse aqui que tem, né, tem uma representação de uma godê, possivelmente 3/4, então a gente tem, vocês veem, olha só, esse desenho aqui, como finaliza e inicia, né? Não é para fazer tudo reto, nem é para fazer tão pesado, né? Tem que ser um desenho mais suave e vejam que eles vão, né, em direção à cintura. Eles não são paralelos de forma alguma. Eles vão acompanhando esse movimento do quadril, que ele acompanha o movimento do quadril. Esses centrais são um pouco mais lentos, né? Então, basicamente, a técnica para fazer, o segredo é agora, tá? O segredo é agora mesmo, para fazer essa saia godê, é dividir, tá? Vocês podem dividir em números ímpares, né? Nesse caso, eu dividi em 5 partes iguais, por uma questão de pedagógica mesmo, para que vocês compreendam a técnica. Podem fazer em partes iguais, mas
traz mais dinamismo quando não é tão igual. Mas eu vou dividir aqui em 5 partes iguais para que vocês vejam como é feito, tá? O desenho fica bem, bem simétrico, muito simétrico, inclusive, mas é bem fácil para vocês entenderem. Então, vocês vão começar a desenhar, né? A gente vai dividir isso aqui em 5 partes iguais. Primeira coisa é pensar que vocês vão desenhar em cima do template, né? Vão iniciar com esse, né, cintura e esse desenho da silhueta, né? Então, essa silhueta é importante que vocês desenhem logo essa silhueta, né? Como é que ela vai parar? Esse tamanho aqui tem que ser exatamente o mesmo tamanho daqui. Então, se para aqui, para esse lado, tem 3 centímetros, a partir desse eixo central, que divide o corpo humano, né, em 2 partes iguais, simétricas, no caso, essa representação, né, do croquis do desenho técnico, então esse eixo central, ele vai ter a referência de vocês no início, tá? Mediu para cá 3 centímetros, mediu para cá 3 centímetros, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar uma linha reta, fininha, uma linha reta bem fininha, para que depois vocês possam fazer essa divisão. A divisão pode ser com régua, né? Vou dividir certíssimo, sei lá, 6 centímetros dividido, vamos dizer que seja 5 centímetros, tá? Para facilitar aqui a minha conta. Então, aqui eu tenho 2,5 para um lado, 2,5 para um outro, e aqui quando eu venho, dividir esses 5 centímetros aqui em 5 partes iguais, cada uma de 1 centímetro. Pronto. Diferente das saias com pregas, que vocês tinham que dividir aqui em cima e fazer ligações, aqui não é necessário. O mais importante, o que é importante para o desenho da saia godê, é a barra, né? Esse caimento do tecido aqui na barra, esse efeito da gravidade. Então, a partir disso, né, vocês vão traçar a linha curva, né? É importante fazer essa divisão nessa linha reta, facilita para vocês, porque essa curva ela pode, né, não dar um tamanho real, né, a divisão vai ser um pouco mais complexa, né, você tem que ter uma régua curva para fazer essa divisão aqui. Então, traça a linha reta, divide em 5 partes e depois começa a trabalhar, tá? Esse primeiro movimento, né, vem para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora. Notem que inicia e termina de uma forma igual, né? Iniciou, finalizou da mesma parte. Se eu tivesse dividido em 6 partes, né, em números pares, e aí eu iria fora, dentro, né, é, é, saliência, reentrância, saliência, reentrância, saliência, reentrância. Então, iria ficar essa parte mais convexa aqui, e iria trazer um efeito assimétrico para sua roupa. Por isso é importante pensar, pelo menos a princípio, tá? Até que vocês dominem a técnica. Após esse domínio, vocês podem dividir da forma que quiserem, mas é importante pensar que tanto esse início quanto o final, eles têm que ser iguais, tá? Aqui por dentro, vocês dividem da forma que quiserem, mas isso aqui é interessante que sejam iguais. Então, recapitulando, faço a cintura, faço esse eixo aqui da lateral, a distância que eu quero a silhueta dessa saia, posteriormente faço a barra, depois da barra tenho que puxar as linhas, né? Puxar as linhas no sentido de essas centrais são verticais e as que estão nas extremidades, né? Elas são mais curvas, elas vão acompanhando o sentido da roupa, do corpo, né? Se tem um quadril, o movimento do desenho da linha no corpo vai ser mais curvo e aqui mais reto. Então, o efeito final da saia é esse aqui, tá? É esse aqui. Aqui tem uma ilustração, né? Trabalhei o contorno, trabalhei uma texturinha por dentro, mas é isso aqui. Dividi em 5 partes e fiz esse desenho reentrância e saliência, e vejam que ele não é tão redondinho assim. Ele tem um pequeno degrauzinho aqui, ó, né? Pequeno degrauzinho aqui para fora, aqui para dentro, para facilitar na hora de puxar. O desenho vai ficar mais bonito.
Lembram daquele exercício da saia envelope? Tem esse pequeno degrauzinho. Eu acho bem interessante, porque dá esse efeito de a saia veio, voltou. Então esse degrauzinho aqui traz um charme a mais para o desenho de vocês. Tá? Aqui então o resultado final da peça com 5 partes, né? 5 gomos, digamos assim. Não chega a ser exatamente um gomo, mas esse movimento aqui, tá? Ele traz esse efeito. Poderia ser o quê? Poderia ser uma saia 2/4 ou meio godê, né? Poderia faz esse movimento aqui, dependendo do tecido que for usado, seria mais ou menos esse efeito aqui. E aqui a gente vai ver a divisão da barra da saia, novamente em 5 partes, dessa vez de uma forma diferente. Dessa vez não vai ser tão igual, não vão ser esses dessas fatias aqui, elas vão ter dimensões diferentes. Então, vão ter algumas maiores e outras menores. O que foi que eu fiz nessa aqui? Isso, iniciando o desenho da saia, a mesma coisa. Passo lá a cintura, passo a medida aqui para a linha central, essa linha horizontal, onde eu vou fazer a medida, vai facilitar a minha vida. Então, digamos que eu tenho exatamente os mesmos 5 centímetros aqui. Tracei na régua 2,5 para esse lado, 2,5 para esse, fiz um ponto, liguei aqui em cima, tudo certinho, fiz esse contorno de silhueta. Então, eu vou fazer essa divisão. Então, se eu tenho 5 aqui, vejam que esse aqui do meio parece bem maior que os outros, né? Se eu tiver 2 aqui, eu vou ter o quê? 3 para dividir para aqui, para esses dois lados, né? Então, vamos dizer que eu faço essa medida central com 2, eu fico com 1,5 para cá, 1,5 para cá. Então, eu vou usar uma aqui, meio aqui. Digamos que a nossa conta seja essa. Então, 1 centímetro, meio centímetro, 2 centímetros, meio centímetro, 1 centímetro. Vejam que essa divisão ficou bem assimétrica, olha só. Fiz aqui o desenho da barra, novamente o mesmo conceito. O número 1 e o número 5 são para fora, né? 2 e 4 é a parte interna e o 3 a parte externa. Então, posteriormente a isso, faço o desenho, né? Simulando essa volumetria, eu puxo as linhas de uma forma que fique, né? Do mesmo jeito do outro, mais forte aqui, o início, o seu lápis, sua caneta, sua nanquim mais forte e vai. Então você consegue trabalhar com nanquim, com grafite, no computador também, tá? Da mesma forma, começa mais a espessura maior e a linha vai afinando. Aí o que que eu fiz aqui? Trabalhei um contorno mais largo, né? Tem um contorno aqui deixa eu ver se eu lembro. Coloquei aqui um contorno de 4, coloquei essa linha aqui com contorno de 3, essa daqui, e trabalhei a menor, esse pesponto, com contorno de 2. Então, no computador eu fiz assim, se eu tivesse desenhado à mão, eu faria esse contorno com 0,8, esse do meio 0,5, e esse menorzinho aqui, talvez o 0,5, talvez o 0,3, vai depender muito também do dia, porque trabalhar esse pesponto à mão livre é um desafio, né? É um desafio que vocês não precisam fazer de uma forma tão perfeita. Isso é para uma máquina fazer, tá? Então, com relação ao pesponto, a princípio, nesse início, não se preocupem com isso. Então, o importante é que vocês entendam essa técnica, né? Aqui eu dividi em 5 partes, de uma forma assimétrica, a anterior de forma assimétrica. Veja a diferença do desenho, né? O efeito que faz quando você trabalha com assimetria, ele ganha muito mais dinamismo, né? Deixa bem mais dinâmico o desenho. Bem que essa saia aqui é um pouco maior, então você tem mais espaço para trabalhar, é mais interessante do que as roupas muito curtas, né? O efeito visual final é bem diferenciado. Então a gente vai ver essa última saia aqui, essa divisão, em 9 partes, tá? Vejam que da mesma forma não foi feita uma divisão
simétrica, a parte central é bem maior, veja que é bem maior. Então essa parte central ela pode estar interna, pode estar externa, isso vai depender muito do que vocês querem. O importante é que a parte 1 e a parte 9, elas tenham, né, elas completem, não só visualmente, mas ela faça esse complemento, completa essa linha aqui, curva, né? Não tracei a linha reta aqui, porque você já falei sobre isso, mas você já sabe que esse final aqui é curvo, e vocês vão fazer essa divisão. A 1 tem um tamanho, essa daqui está menor, a 3 está igual a 1, a 4 está igual a 2, a 5 maior, aí depois aqui é o oposto, né? É decrescente, as dimensões são as mesmas, os números pares, 2 e 8, são do mesmo tamanho do 2 e, perdão, 6 e 8, mesmo tamanho do 2 e 4, e os ímpares, mesmo tamanho. O 7 e o 9 são do mesmo tamanho do 1 e 3. Então, o efeito é esse aqui, ó. Vejam que não é tão ondulado, veja que aqui está mais reto, né? Você pode fazer esse aqui também um pouquinho mais ondulado, mas essa ondulação, realmente uma onda que tem uma diferença muito grande, cima, abaixo, só se o tecido for muito encorpado e fizer uma diferença muito grande para onde eu vi até aqui, vi até aqui. Tem que ser muito encorpado, elas são mais próximas, vejam que essa ondulação ela é mais próxima, e aí depois vou puxar as linhas do mesmo jeito, pensando que esse eixo central, as linhas são mais retas, mais paralelas a este eixo vertical, e gradativamente em relação ao contorno final da peça, eles vão seguindo esse movimento do corpo, tá? Então, técnica da, da saia godê é essa. Aí aqui, da mesma forma, trabalhei um contorno, também a mesma coisa do outro, 4, 3 e 2, e aqui nesse último coloquei ainda uma estampa, né, para dar uma corzinha, uma alegria assim para que vocês vejam que o desenho técnico ele pode ser ilustrado, ele ganha muito com a ilustração. Primeiro é aprender a técnica, depois que vocês aprenderem a técnica, a gente vai trabalhar com a ilustração, tá? E aqui é basicamente a mesma coisa, só que eu vou mostrar para vocês esse exemplo para essa barra que ela não tem essa reentrância e saliência, basicamente ela só tem essas partes externas visíveis, ó. Aqui eu nem vou comentar muito, mas basicamente é o mesmo, cintura, né, esse efeito aqui, esse contorno, tá, a silhueta da peça, ela não é tão aberta, veja que essa aqui não abri tanto, tracei, né, essa linha muito fininha para poder fazer as medições, trabalhei as medições da mesma forma que fiz anteriormente, né, elas não estão iguais, elas estão ligeiramente diferentes, e aqui a gente tem essa simulação de que o tecido, a dobra dele não conseguimos ver, e fica desse jeito, todas as partes ficam para frente. Tá aqui, trabalhei um contorno, e aqui coloquei, aqui um outro desenho, eu fiz uma divisão diferente, aqui eu fiz com 5, aqui fiz com 3, tá, mas simplificando aqui, né, aqui eu já fiz esse desenho com 9, com 5 com 3, agora para esse outro efeito de saia, eu vou mostrar só o 5 e o 3, ondulei aqui um pouquinho só no meio 3, para trazer uma ondulação, mas é isso, tá? É simples, o desenho é simples. Então, o que evitar, tá? O que não fazer, né? O que não fazer. Vejam que o que eu falei para vocês não devem seguir, eu não indico, se quiserem podem, mas não indico é fazer isso aqui. Vamos ver quantas partes tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam que a divisão está em números pares, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou começar e finalizar da mesma forma. Então, eu começo, né, com essa saliência, reentrância, saliência, reentrância, saliência, reentrância, saliência, reentrância, não consegui concluir da mesma forma. Então, esse tipo de desenho aqui seriam a frente e costas, né? Aqui, inclusive,
O que evitar? Essas costas aqui. Esse aqui é um zíper. Esse zíper deveria vir até a linha do cós, tá? Porque é uma representação de um tecido sobre o outro, né? Há um corte aqui, ele não é contínuo. O cós não é contínuo. Então, isso aqui seria muito difícil de vestir essa saia, porque você ia conseguir abrir o zíper, mas não ia conseguir abrir o cós da saia. Então, além disso aqui, tem que prestar atenção em todos os detalhes, né? Então, vejam que essa saia aqui, né, a gente vê uma ponta maior. As ilustrações, de modo geral, não são simétricas. Mas veja como ela está muito assimétrica, diferente das imagens que nós vimos anteriormente, e até visualmente ela causa um certo desconforto, ela trabalha com desarmonia, nosso cérebro fica o tempo inteiro buscando harmonia, assimetria, né? Nossa sociedade, essa educação visual, ela foi focada nesse equilíbrio, nessa harmonia, nessa cultura visual que nós temos dos gregos, né, que perdurou, e o padrão do belo, da simetria, da harmonia, da proporção. Então, o cérebro fica buscando isso o tempo inteiro. Então, quando ele traz esse tipo de imagem, que não é tão simétrico, né, esse pedaço é muito maior do que isso. Esse aqui, ó, a gente consegue traçar um eixo aqui e ver como ele é assimétrico, né, ou como aqui é desarmônico. Então, evitem isso para que o desenho de vocês traga essa harmonia e transmita essa imagem de beleza, de um desenho bonito. Nem que seja um desenho bonito, é de um desenho realmente bem feito, que retrate a realidade. Por mais que a realidade não seja perfeita, o desenho é uma representação, né? Isso é essa representação. A gente quer buscar um produto objetivo, né, correto, que não permita interpretações. Então, a gente traz imagens que permitem outras interpretações, é uma saia simétrica, talvez esse pedaço tenha mais tecido do que esse, né? Então, vai permitir algumas interpretações, é isso que não se pretende. Então, nesse sentido, tem aqui um outro exemplo do que evitar. Aqui é simetria, né? A técnica da divisão, a técnica correta do desenho. Aqui a relação é a partir do ponto de vista, tá? Então, lembram que uma das aulas eu falei sobre as vistas ortogonais. O desenho técnico, ele trabalha com vistas ortogonais. Você está vendo o desenho de frente, exatamente de frente ou exatamente de costas. O que não fazer numa roupa, né, numa representação de vestuário que traz esse godê, que você consegue visualizar essas partes aqui de baixo. Isso quer dizer o quê? Se você está vendo a parte de baixo da peça, onde é que você está? Você não vai estar de frente para a peça, você vai estar com o seu olhar, né, embaixo, como se você estivesse deitado no chão, ou não precisa estar deitado, mas um pouco mais abaixo da linha da peça, que consiga visualizar essa parte inferior aqui, ó, que você está vindo de frente, você não vê a parte de baixo da peça, né? Você só consegue visualizar essa parte aqui quando o tecido é muito armado, quando o tecido, geralmente, tipo roupa de quadrilha, tem várias camadas, e essas camadas, elas ficam tão armadas, né? É necessário que passe aqueles fios de nylon, que tem um filó bem rígido, que arme muito, que tenha saia de armação, para que você consiga levantar a roupa e poder ver o que está aqui. Mas sem essa saia de armação, como é que você vai ver essa parte aqui de baixo? Não tem como, tá? Já que o desenho técnico é uma vista frontal. Então, nesse desenho aqui, que é uma ilustração técnica, né? Não tem a figura humana, não tem corpo, eu nem estou prestando atenção na simetria da roupa. Ele quer trazer muito movimento, né? Ele ou ela, não sei quem fez essa imagem na internet. Quer trazer muito dinamismo, movimento à peça. Mas essa ilustração, ela é completamente assimétrica, né? Nem vou falar sobre isso. O que importa realmente, o que é relevante para o desenho técnico é não mostrar isso aqui. Comunica que é um godê? Sim, comunica. Dá para perceber que é uma roupa godê,
que tem muito movimento, tem muita reentrância, que tem muito tecido, que faz muitas formas aqui. Mas, para um desenho correto, isso aqui não é correto, tá? Isso aqui é errado. O correto é isso aqui. O seu ponto de vista tá aqui, vendo a roupa de frente e o seu olhar tá de frente. Então, de frente você não vê a parte inferior da roupa, tá? Então, essa é uma outra dica para vocês, sugiro evitarem esse tipo de representação, né? E por fim, tem uma atividade para essa aula, que é basicamente vocês fazerem exercícios, sobre essa técnica. Então, o que é que vocês vão fazer? A princípio são 2 desenhos, né? Depois vocês vão fazer um pouco mais, mas a princípio são 2 desenhos de saia godê. As duas têm um tamanho midi, e o que vocês vão fazer? Trabalhar, exercitar o desenho usando o template padrão, né? Foi passado para vocês, observar esses estilos de saia godê, fazer o desenho e fazer o upload do desenho lá no link que foi enviado. Então, a primeira saia, que é essa saia da esquerda, vocês vão fazer as divisões com 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5 espaços, e a segunda saia vocês vão fazer com 11 espaços. Vejam que aqui é uma saia simétrica, se você passar uma linha aqui no meio e olhar esse pedaço, né, observar esse pedaço, será exatamente igual a esse. O que não vai acontecer nessa saia? Essa saia é assimétrica. Os espaçamentos eles estão diferenciados. Veja esse espaço 1 e o 2. Veja esse 2 é bem maior do que esse espaço aqui, né? Espera aí, deixa eu ver quantos tem aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 espaços, né? É o que vocês vão fazer. Então, vocês podem dividir essa saia de uma forma simétrica e trabalhar dessa forma ou dessa forma, tá? Então, fica a critério de vocês essa divisão, desde que os espaços tenham tamanhos diferentes e sejam 11 espaços. Vejam que a linha ela vai grada, vejam essa central é quase vertical e essas da lateral são inclinadas e elas têm todas alturas diferentes. Ó. Se eu fosse traçar uma linha entre cada finalização dela, que desenho faria? Né? Muitos, um gráfico assim, sobe e desce, sobe e desce. Então, isso aqui, isso representa mais movimento, mais dinamismo e um desenho técnico de uma saia godê de forma correta, tá? E que representa então uma saia, nesse caso uma saia meio godê e essa daqui é um godê completa, bem? Então essa é a atividade de vocês, eu finalizo a aula aqui, nesse momento, e vejo vocês na próxima aula. Até!